Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi?
Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui.